para que o grande me receba assim. Me perdi e me encontro seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Não se esqueça de fazer seu dízimo ou a sua oferta na conta da igreja. Igreja Presbiteriana do Povo Celestial, Banco Bradesco, código do banco 237, agência 0198, conta corrente 180.897-4. CNPJ 48-057-343/0001-19. Bom dia, amados. Tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês e sobre a família de vocês.
Hoje eu gostaria de compartilhar a palavra em João capítulo 17. João é o livro que o João escreveu, né? Muitas vezes ele se refere no livro de João como o amado, né? O discípulo amado, né? O discípulo que podia encostar a cabeça nos peitos de Jesus. Nós podemos ver aqui nesse cenário um dos últimos momentos, logo antes de Jesus ser preso. Jesus ele faz essa oração pelos discípulos. É um dos últimos momentos antes de Jesus ser preso. Jesus ele faz essa oração pelos discípulos e em seguida ele vai para orar, né? Onde ele é preso, onde ele é de fato traído por Judas, ele é preso. E aqui em João 17, o capítulo inteiro fala sobre, cita a oração que Jesus faz pelos seus discípulos. É uma das últimas orações, né, que os discípulos ouvem. Eu lembro quando o meu avô paterno ele estava já debilitado de saúde, com idade avançada, e ele ficou um bom tempo acamado. Os médicos não conseguiam diagnosticar qual que era a doença dele, e ele já estava preparado para ir para a eternidade. Ele já falava com a minha avó sobre os pais que ele ia encontrar, os amigos, tal diácono, presbítero tal, que ele ia encontrar lá no céu. Ele já estava ansiando por esse fim. E eu recordo de uma noite a qual nós sentamos à mesa para jantar. E ele fez uma oração longa, até de uns 10 minutos, com a comida posta na mesa, assim. Isso acontece muitas vezes, né? Quando a gente tem reunião de família e tal. E eu lembro que naquela vez, né, a gente estava na casa do meu tio, eu recordo e eu tive justamente aquela impressão que seria a última oração que ele ia fazer. Até mesmo porque ele deu uma palavra para a gente de conselho, das coisas que ele falou. Duas coisas que ficaram muito fortes permanecer firme em Jesus e nunca abandonar a igreja, sempre servir a Deus, né, começando a partir da igreja. E depois ele fez a oração dele, já não conseguia pronunciar tão bem, ele já estava bem debilitado, mas eu lembro que isso marcou bastante a minha memória, né, a minha juventude. E esse cenário é um cenário semelhante. Jesus, ele sabe que ele vai ser preso, né? Ele teve a última ceia com os discípulos, ele está falando que vai enviar o Espírito Santo, ele promete o encorajador, e que por isso era necessário que ele fosse, e ele fala de tribulação, ele fala de dificuldade, ele fala da perseguição, ele fala que tudo isso é para que eles saibam, né, que no mundo vão ter aflições, né? Mas ele diz no versículo 33 do capítulo 16, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo, né? Jesus, ele ainda seria preso, seria crucificado e ressuscitaria, mas ele já diz, animem-se, pois eu venci o mundo, né? Ele faz essa declaração e ele repete por diversas vezes para que a minha alegria em vocês seja completa, né? Inclusive na oração também. E então ele inicia essa oração. Eu não vou ler ela toda é muito preciosa e cada frase, cada palavra contém muito significado, mas eu gostaria de me ater na segunda metade da oração. Se você quiser dar uma pausa e pode ler o capítulo todo, mas eu vou ler a partir do versículo 13, né? João 17, versículo 13. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo, e eu os envio ao mundo.
e eu me entrego como sacrifício santo por eles para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste, e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Jesus ele faz uma oração linda, uma oração profunda, uma oração que glorifica ao Pai, né? Uma oração que intercede, né, pelos discípulos. É uma oração linda que Jesus faz. E ele está dizendo, agora eu vou para a tua presença, né? Ele já está prevendo a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Enquanto eu ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha alegria plena em si mesmos. Então, Jesus ele tem um objetivo, ele tem um desejo, melhor dizendo, que é que eles tenham minha plena alegria. Quem são eles? Os discípulos, aqueles que creem em Jesus, aqueles que, posteriormente a gente vai ver, aqueles que virão a crer em Jesus. Ou seja, eu e você. Ele tem esse desejo que a nossa plena alegria, que a alegria plena de Jesus esteja em nós. Que a gente possa desfrutar dessa alegria, né? A alegria, ela é diferente de uma felicidade momentânea, né? Quando eu compro um carro, dizem que dura 2 semanas, né? Fizeram uma pesquisa uma vez. Quando compra uma casa nova, essa felicidade dura 3 meses, enfim. Mas não é uma coisa assim supérflua, não é uma coisa assim que é circunstancial, mas é uma alegria, e a alegria em Jesus, a alegria de Jesus em nós. Ele tem esse desejo que nós tenhamos essa alegria, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dificuldades. Eu lhes dei a tua palavra. Ele nos revelou a palavra de Deus. Ele nos outorgou a palavra de Deus. Ou seja, ele nos deu como responsabilidade. Ele deu um voto de confiança àqueles que creem, revelando, nos dando a palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra do próprio Deus. Quando um Zé Mané vai falar sobre a economia, por exemplo, quando eu vou falar sobre economia, eu não sei nada de economia, eu sou um leigo, ninguém vai dar atenção, né? Até eu mesmo vou duvidar das minhas palavras. Mas se chegar alguém, né, que já tem muito mais ciência, tem muito mais autoridade, tem muito mais histórico, né? Por exemplo, um Paulo Guedes da vida, se vier a falar sobre economia, a gente vai ouvir, a gente vai dar ouvidos, né? Se Steve Bezos, sei lá, alguém vier falar sobre economia, alguém der uma palavra, então a gente vai dar muito mais atenção. Então, o que Jesus está falando? Que Ele nos revelou a palavra do nosso Criador, do Criador dos céus e da terra, daquele que no ventre da sua mãe, Ele te desenhou, Ele o desenhou, né? Essa palavra que Ele nos deu. E o mundo os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou. É uma coisa que Jesus ele disse aos discípulos, ele repete algumas vezes na oração, ele fala que o mundo os odeia porque eles não são do mundo. Então, aqui, o mundo, né, em João, ele repete muito essa palavra mundo, né? Em grego é cosmos, né? Que originou a palavra cosmos, né? Cosmologia e tudo mais assim, quer dizer o universo, né? E o mundo, esse cosmos, muitas vezes em João a gente pode o significado é céus e terra, mas a gente pode interpretar como sendo o universo, a gente pode interpretar como sendo o planeta Terra, a humanidade, ou pode ser também o sistema, o governo, né?
desse mundo. Quando diz o mundo jaz no maligno, por exemplo, né, está dizendo sobre essa constituição, governo, né? Mas quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, está falando da humanidade, está falando de nós, né? Então aqui também é que está dizendo que eles não são do mundo, não é que não faz parte da criação da humanidade, mas não faz parte desse governo, desse sistema, né? Porque eles não são do mundo como eu também não sou. Então por isso o mundo os odeia, o mundo quer repelir eles, porque eles se sentem desconfortáveis com eles, porque eles veem que são seres humanos também, né? Somos seres humanos também, mas são diferentes. Somos diferentes, tem alguma coisa diferente, alguma coisa que gera algum tipo de desconforto, algum tipo de ofensa também. E quando Jesus diz isso, ele fala: não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Ele está citando isso, ele está falando isso não para que sejamos ermitões, não para que nós sejamos retirados desse mundo ou coisa do tipo, mas a preocupação dele é que nós sejamos protegidos, né, do maligno, né, do Satanás, né, do mal, né, de todo o mal. Eles não são deste mundo, ele repete de novo, versículo 16, como eu também não sou, né? Consagra-os na verdade que é a tua palavra, né? Então Jesus ele quer que sejamos protegidos do maligno e também ele quer que sejamos consagrados na palavra, né? A palavra que ele nos deu, a palavra que ele nos revelou, a palavra nos protege, né? O diferencial que nós temos desse mundo é a palavra de Deus, é a palavra que contém o poder de Deus, a palavra que é revelada a nós. Consagra-os na verdade, santifica-os, né? Quando santifica, né, essa palavra, né, no termo original grego, ele é um termo utilizado para profetas e sacerdotes. Quando se refere a profetas, consagração, né, de profetas e sacerdotes, né? Consagrado quer dizer o quê? Dedicado, separado, né? Nós não pertencemos a esse mundo, então ele não quer que a gente saia, ele não pede que nos tire desse mundo, não quer que a gente saia do mundo, mas quer que sejamos consagrados, permanecendo nesse mundo, que sejamos diferentes, que sejamos separados, santificados, santos, na verdade, que é a tua palavra, né? Inclusive, ele também diz, né, na questão de proteger, né? No versículo 11 ele tinha dito, né, protege-os com o poder do teu nome. Então protege-os com a palavra, protege-os, né, separa-os, né, consagra-os, né, que sejam santificados, né? E eu me entrego como sacrifício santo por eles. Para isso, Jesus ele se entregou como sacrifício santo, né? Como os sacrifícios de animais que eram feitos no Antigo Testamento, né? Ou até mesmo nessa época, né, em consagração a Deus, em perdão dos pecados, para justificação, né? Jesus ele se entregou primeiro como sacrifício santo por nós, para que sejam consagrados na verdade, para que sejamos consagrados na verdade, né? Então, para que isso aconteça, para que sejamos consagrados, né, verdadeiramente, para que sejamos consagrados na verdade, na palavra de Deus, ele se sacrificou por nós primeiro. É por isso que nós podemos ser consagrados plenamente, né? Tem dois lados, né? Nós vivermos uma vida diferenciada, nós vivermos conforme a palavra de Deus, conforme a palavra revelada a nós, e o sacrifício de Jesus por nós, né? Deus nos consagrando, né? Essa santificação é uma obra conjunta entre Deus e o homem, né? A justificação, que é a nossa salvação, foi Deus que fez e não tem mais o que a gente possa fazer, a não ser dizer, eu creio. Mas a consagração, né, ter uma vida santificada, já é uma obra de Deus, mas também tem a nossa responsabilidade também. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus ele está intercedendo por nós. Jesus está intercedendo por você. Ele está orando por você. Minha oração é que todos eles sejam um. E o que Jesus busca? Essa unidade. Minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. A referência dessa unidade
é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A referência dessa unidade não é gostos pessoais, né? Não é afinidade, mas a referência dessa união é o próprio Deus. É uma comunidade perfeita. Né? Quando Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, Ele nos criou seres comunitários, para vivermos em comunidade, não para vivermos sozinhos, isolados. Né? A gente está vendo, né, como é importante a comunidade, né? Nesses tempos de isolamento físico, né? Não social, mas físico. Né? A gente vive essa angústia, né, de ter a saudade dos amigos, dos familiares, mas não poder visitá-los. Né? Já fazem 3 meses, 4 meses que eu não consigo visitar as minhas 2 avós que ainda estão vivas. Né? Tem pessoas que antes pensavam, não, dá para viver sem igreja, né? Eu assisto, né, a pregação no YouTube, não sei o que lá, mas a gente está passando por essa angústia de a gente não conseguir se encontrar fisicamente, né? A gente não conseguir fazer um churrasco juntos, né? Isso é ruim, né? Porque Deus nos criou como seres comunitários. Só que essa unidade não quer dizer uniformidade. Não é que todo mundo é igual, vestido do mesmo jeito, pensando a mesma coisa, né? Todo mundo com a mesma opinião. Não, de forma alguma. Né? Isso quer dizer unidade na diversidade. Podemos ser de cor de pele diferente, de culturas diferentes, sermos de sexos diferentes, de ideologias até diferentes, de direita e esquerda, mas a questão é sermos unidos, né? Sermos um só em Jesus Cristo, de acordo com a palavra do Senhor. É como se fosse tem uma analogia, né? É como se fosse um triângulo, né? Qual Deus ele está aqui em cima, né? Tem eu e o próximo, né? A gente pode fazer essa analogia no casamento, relacionamento da igreja ou em outros lugares também. Quando a gente está nessa base do triângulo, a gente está distante, né? Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, tanto o homem quanto a mulher, tanto eu quanto o próximo, quando nós nos aproximamos mais de Deus, nós nos aproximamos de nós mesmos também. É esse tipo de unidade que está dizendo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, da presença de Deus, quanto mais a palavra de Deus está em mim, quanto mais a palavra de Deus em mim produz fruto, quanto mais eu oro de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, isso produz fruto. Quanto mais eu vivo de acordo com a palavra de Deus, isso gera unidade, gera unidade entre nós. É como se fosse um corpo. O meu dedo ele tem unidade com a minha orelha, mas eles não têm o mesmo gosto. O meu dedo ele não gosta de ficar ouvindo sons agradáveis, e quando tem um barulho muito alto, o meu ouvido, a minha orelha, o meu ouvido, ele sofre, Mas o meu dedo não. E a minha orelha é mais gosta de coisa mais delicada, sabe, mais suave. O meu dedo não. Pego coisa áspera, Pega martelo, prego, outras coisas mais ásperas e tudo bem, sabe? Cada um tem o seu gosto diferente. É como se fosse isso, mas nós temos a unidade, nós fazemos parte do mesmo corpo, nós temos o mesmo mestre, nós temos o mesmo Deus. Que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, que nós estejamos na presença de Deus, que nós estejamos em Jesus Cristo. Eu dei a eles a glória que tu me deste para que sejam um, como nós somos um. Olha só, que privilégio, como Jesus levanta a gente não merece. Eu dei a eles a glória que tu me deste, a glória, a manifestação da sua presença, Ele nos deu a glória para que sejamos um, como Jesus e o Pai são um. Eu estou neles e tu estás em mim. Jesus está em nós. Olha só que grande privilégio. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste. Quando nós temos essa unidade perfeita em Jesus, de acordo com a palavra, isso gera um efeito,
para que todo mundo saiba que tu me enviaste. Né? Isso gera um testemunho para as pessoas. A gente pode falar, mas a gente testemunha com a nossa vivência. Quando as pessoas veem que nós somos como nós somos hospitaleiros, como nós nos preocupamos uns com os outros, nós intercedemos uns pelos outros, quando nós buscamos honrar ao mesmo Deus, quando eles veem que nós estamos adorando ao único Deus, quando nós temos os olhos fixos em Jesus Cristo, isso causa impacto no mundo, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Sabe quanto Deus te ama? Você já parou para pensar? Você já se sentiu indigno do amor de Deus? Que você não merece o amor de Deus? Você já se sentiu com vergonha de ser chamado filho de Deus? Sabe quanto Deus te ama? O tanto quanto Ele ama Jesus. Existe algum ser mais amável do que Jesus? Existe alguém mais digno de ser amado do que Jesus nessa face da terra? Pois é, Deus te ama tanto quanto Ele ama Jesus. Aliás, Ele sacrificou Jesus por você, por nós. Quando nós temos essa unidade, o mundo vai saber, a humanidade vai saber que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou, então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Que lindo isso, que lindo isso. Esse é o desejo de Jesus para vocês. Esse é o desejo de Jesus para nós. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Que lindo isso. Essa unidade, para que haja essa unidade, nós precisamos ser santificados. Para que haja essa unidade, nós precisamos ser protegidos do maligno. Para que haja essa unidade, nós precisamos desejar isso também. Nós precisamos agir conforme essa unidade. Conforme a palavra do Senhor, conforme o desejo de Jesus Cristo. Inclusive, Jesus se entregou, Ele se consagrou, primeiro como sacrifício santo. Né? Quando diz que Ele se entregou, utiliza o mesmo termo de consagra-os, né? Santifica-os. Né? Jesus, Ele pagou o preço por nós. Nós devemos honrar isso. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos. É difícil, sim, eu sei, quando nós não conseguimos nos ver semanalmente como nós estávamos acostumados, mas o importante é nós termos o foco em Jesus Cristo, nós olharmos para Jesus e caminharmos em direção a Jesus Cristo. Não se perca nas suas emoções, não se perca no seu pecado ou nas incertezas que o mundo oferece. Não é só o nosso presidente que está perdido, mas os líderes mundiais também não sabem muito o que fazer. Né? A crise não é inédita, a crise em si não é inédita, mas o jeito que está acontecendo, né, de maneira em escala global, né, isso não dizem, né, repetem muito que não teve precedentes para isso, mas não se perca nisso. Não se perca nisso. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir. Né? Da mesma maneira que o governo, os líderes do nosso país não conseguem se unir, e isso acrescenta milhares e dezenas de milhares de mortos na estatística, que não são só números, mas são pessoas, né? São sonhos interrompidos. Nós precisamos nos unir também. Nós precisamos nos unir em Cristo. Olha para Jesus, o autor da vida, né? Jesus, ele diz no início da oração que a vida eterna é conhecer a Jesus e ao Pai. Conhecer a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Né? Olha para Jesus, né? Busque conhecê-lo de forma mais profunda.
Os momentos de dor, os momentos de desespero, os momentos de crise podem ser a oportunidade de você ter a experiência do Deus eterno de maneira muito mais profunda. Gostaria de fazer uma oração agora. Fecha os teus olhos. Jesus disse: digo estas coisas para que eles tenham plena alegria em si mesmos. Sabe, é bom quando a gente tem essa unidade. É bom quando nós somos santificados. É bom quando nós temos o conhecimento da palavra, quando a glória de Jesus se manifesta em nós. Nós teremos a plena alegria de Jesus em nós. Que essa alegria seja constante na sua vida. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela oração, por orar por nós, por interceder por nós, que nós não tiremos os nossos olhos de Ti, que nós continuemos a fixar os nossos olhos em Ti, a contemplar a Sua beleza, a beleza da Sua santidade, a beleza do Seu sacrifício, do Seu amor por nós, e que a glória de Deus, a glória de Jesus seja manifesta em nós. Que a presença de Deus se manifeste nos nossos lares, que a presença de Deus se manifeste nos nossos locais de trabalho, quando estivermos estudando, quando estivermos em comunhão, quando estivermos nos divertindo com os amigos, que a Sua presença seja manifesta, Pai. Eu peço que o Senhor esteja nos unindo, como Deus Pai e Deus Filho são um só, e Tu em nós e nós em Ti, que sejamos um só, Pai. Que sejamos testemunhos vivos de Jesus, Filho de Deus enviado em favor de nós. Que nós sejamos testemunhos vivos do amor de Deus por nós, o tanto quanto Jesus nos ama, tanto quanto Deus ama Jesus, e assim Ele nos ama. Pai, eu peço que o Senhor esteja nesse momento manifestando a sua presença nos lares, consola os irmãos que estão em luto, consola os irmãos que estão em dificuldade, em crise, sem saber o que fazer. Que o Senhor esteja derramando da sua graça, enche os nossos corações de gratidão pelo tempo que nós temos em família, enche o nosso coração de gratidão pela sua presença, porque o Senhor está cuidando de nós em tempos bons e também nas tempestades também. Derrama da sua graça em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai derramado em favor de nós, que o encorajamento, que a consolação e o conduzir do Espírito Santo seja sobre todo o povo celestial, sobre seus familiares, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, continuem a realizar a oração do meio-dia. Lembrem que Deus está conosco, que Jesus está conosco, e intercedam pela unidade da nossa igreja, para que a nossa igreja seja fortalecida nesse momento, para que a nossa igreja, para que os irmãos que não estão firmes sejam consolidados na fé, tá bom? E para que mais pessoas que ainda não conhecem a Jesus possam conhecer o amor de Jesus. E eu peço que vocês intercedam também para aqueles que estão em dificuldade. Se vocês precisarem de ajuda, se vocês veem que alguém precisa de ajuda, por favor, entre em contato comigo, entre em contato com os nossos líderes, que nós estamos à disposição para servi-los, para auxiliá-los. Permaneçam firmes até que nos encontremos novamente, nos abraçaremos novamente e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.